Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. 1 João, 3º capítulo, verso 11, diz assim: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu tento imaginar João, o apóstolo, num desses programas de entrevista. Imagino o entrevistador perguntando a ele sobre o primeiro encontro com Jesus, sobre as razões pelas quais ele decidiu seguir a Jesus e as mudanças que essa decisão acarretou na sua vida. Imagino o entrevistador perguntando qual o milagre mais impressionante que ele viu Jesus realizar. Imagino o entrevistador perguntando como foi para ele ver o seu mestre preso, torturado e finalmente crucificado, estando ele ao lado da mãe de Jesus no momento derradeiro. Imagino o entrevistador perguntando sobre o Pentecostes, sobre o que foi aquela pregação de Pedro, 5.000 pessoas, numa única palavra, num único apelo, num único convite,
Como é que os apóstolos e os primeiros discípulos estavam dando conta de cuidar de tanta gente? Imagina o entrevistador perguntando sobre a vida pastoral de João, as igrejas, os cristãos, os planos para o futuro. Imagina o entrevistador fazendo um ping-pong com João. Perguntas rápidas, respostas curtas. E de repente o entrevistador perguntando, para você, quem é Deus? Em uma palavra. E João respondendo, Deus é amor. Deus em uma palavra, amor. Para João era simples assim e profundo assim. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Não é que Deus tenha amor. Não é que Deus sinta amor. Não é que Deus haja com amor. Ele é amor. A sua natureza é amor. E por isso o amor é uma das marcas nas vidas dos seus filhos. Porque tal a natureza do pai é a natureza do filho. Deus é amor, seus filhos têm o amor como marca distintiva. Razão pela qual na teologia de João, quem ama é nascido de Deus e quem não ama não é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus e quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. O amor está presente na vida dos seus filhos. É assim, ponto final. Não dá para o pai ter uma natureza e o filho outra. Não é filho. Se Deus é amor, seus filhos têm o amor como marca distintiva. Então João baseia o seu evangelho, as suas cartas, nessa premissa. Deus é amor e a igreja vive em amor. Contudo, quando nós chegamos nesse trecho que foi lido, a sensação que eu fico é que João sabia o que nós também sabemos, apesar de sabermos tudo o que ele está defendendo nesta carta. Que amar não é tão fácil. Que amar é difícil. Que amar, às vezes, é um ato, uma iniciativa do nosso coração que esbarra em muitos obstáculos, que encontra muitas barreiras. Há muitas pessoas inamáveis na nossa história e no nosso caminho. Pessoas que nos feriram, talvez. Pessoas que nos prejudicaram profundamente. Pessoas que agrediram a nossa identidade. Pessoas que significaram uma derrocada absurda na nossa biografia. Pessoas que nós não conseguimos perdoar. Há também aquelas pessoas que simplesmente nos incomodam. Nunca fizeram nada de mais grave contra nós, mas têm uma postura que a nós parece insuportável. Gente inconveniente, gente que provoca em nós sentimentos negativos. Como disse o filósofo Roberto Jefferson ao outro filósofo José Dirceu: Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Lembra disso? Tem gente que nos incomoda. Ficar perto dessas pessoas é difícil. E tem gente que a gente não ama, porque não toma conhecimento da existência, não quer se aproximar, não quer se interessar, não quer participar dos dramas. É difícil amar. Amar é um passo, amar é uma ação, amar é uma decisão na vida do crente que às vezes encontra as suas dificuldades. E quando João escreve essas palavras, eu tenho para mim que ele está tentando nos ajudar, que ele está tentando nos oferecer alguns recursos a mais, para que nós finalmente sejamos capazes de amar. E a primeira ajuda, eu vou chamar assim, que João nos oferece nesse texto, é uma espécie de reelaboração a respeito do outro na nossa vida. E João começa a desenvolver essa tese quando ele exorta-nos a que não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as obras de seu irmão eram justas. Veja, quando João diz não sejam como Caim, é porque ele acreditava que a semente que germinou no coração de Caim e levou-o a cometer a atrocidade que cometeu, também pode estar presente no nosso coração.
Senão a exortação cairia no vazio. Não seja como Caim só faz sentido se existe o risco de eu e você sermos como Caim. Caim foi um invejoso. Ele invejou seu irmão Abel. Ele invejou o tipo de relacionamento que seu irmão construiu com Deus. Porque o problema da inveja é que ela nos faz identificar no outro não só um detentor daquilo que nós gostaríamos de ter, como a razão pela qual nós não temos o que gostaríamos de ter. Na verdade, nós invejamos não tanto o que o outro tem, mas a nossa sensação de que o outro é feliz com o que tem, com uma felicidade que nós não temos. Agostinho falou de uma criança amamentada, olhando com olhar de inveja seu irmão menor sendo amamentado no colo da mãe. Não é do leite que essa criança tem inveja, é da cena, é do quadro, é da felicidade que o quadro envolve. Por isso que tem gente que tem mais do que a gente e tem inveja da gente. O sujeito é empresário, tem 10, 15 empresas, vai trabalhar de helicóptero, dirige carro importado, do ano, último tipo, mora em condomínio fechado, casa com mais de 1.000 metros quadrados, usa roupas de grifes cobiçadas, carrega um relógio de ouro no pulso, mas tem uma angústia no peito que ninguém tira. Aí ele vai trabalhar na segunda-feira e encontra o porteiro de uma das indústrias. E aí, fulano, como é que foi o final de semana? E o porteiro responde, patrão, foi excelente. Reunimos a turma em casa, nosso Corinthians ganhou do Palmeiras, 2-0, fizemos churrasco na laje, depois o calor que estava, nadamos na caixa d'água, vizinho veio da chácara, trouxe banana, comemos banana frita, banana com açúcar, com canela, foi um pesadelo de banana. E aquele empresário olha e diz, você que é feliz. Daria tudo para estar no seu lugar. E o empregado diz, não é por isso, trocamos já. Faz aí a lista do que o senhor precisa me dar, eu faço a lista do que eu preciso te dar. E a gente resolve isso já. Tem muita gente que tem muita coisa que inveja a gente que tem pouca coisa. Por quê? Porque não é o que se tem. Caim não tinha menos que Abel. Pelo contrário, eu acho que ele tinha até mais. Porque Caim era agricultor. Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Caim era agricultor, era o dono da terra. O Abel que tinha que sair com os seus rebanhos para procurar pastagem. Ambos traziam, periodicamente, os frutos de seu trabalho para Deus. Caim oferecia o melhor da terra, Abel oferecia o melhor dos seus rebanhos. Mas houve um dia em que Deus não aceitou mais as ofertas de Caim. E ao contrário do que você possa imaginar, e alguns até dizem, não tem nada a ver com o fato de Caim oferecer o melhor da terra e não animais, porque a lei não existia ainda, Moisés não tinha promulgado lei nenhuma ainda, e o próprio Deus explica a razão pela qual ele não está aceitando o sacrifício de Caim. As obras de Caim não eram boas. Deus diz isso para Caim, se você proceder bem, é claro que você será aceito. Mas se você proceder mal, o pecado mora na tua porta. Só que Caim não conseguiu se arrepender. Ele preferiu acreditar que a razão de sua rejeição era a aceitação de seu irmão. Ele olhava para Abel e pensava, ele está ocupando o lugar que deveria ser meu. Deus não aceita a minha oferta porque aceita a dele. Esse pensamento foi avolumando-se no coração de Caim. Até o ponto em que, sendo a inveja uma questão do olhar, a palavra inveja vem da palavra latina invidea, que é alguma coisa dos olhos. Caim caiu no lugar comum daquele ditado que todos nós conhecemos. O que o olho não vê, o coração não sente. Então, qual foi a decisão que ele tomou? Chamou Abel para um passeio no parque e, quando Abel estava distraído, matou seu irmão. Porque o invejoso começa o seu processo de ódio, de rancor, identificando o outro como a fonte dos seus sofrimentos, tragédias, desilusões, frustrações, até que comece a pensar
como seria melhor o seu mundo se esse outro não existisse. E quando o invejoso começa a pensar o seu mundo a partir da inexistência desse outro que está ocupando os lugares que deveriam ser meus, ele já se tornou um homicida. Porque todo que odeia o seu irmão é homicida, assassino, diz o texto, e nenhum assassino tem a vida eterna. Está escrito na nossa Bíblia. O raciocínio que levou Caim a uma conclusão convenceu de que ele só não era aceito e acolhido por Deus porque Abel estava ocupando esse lugar. Porque Abel lhe prejudicava o acesso. Ele identificou em Abel a causa de seu infortúnio. Odiou Abel e finalmente o matou. Quando eu olho para o outro e o identifico como a razão do meu infortúnio, do meu prejuízo, da minha dor, da minha angústia, eu já o estou matando. Porque para mim o mundo seria melhor sem ele. Se ele não existisse, eu teria os meus acessos. Então que bom seria se ele morresse. E quando eu chego a essa conclusão, eu já matei. Aqui. E aqui é onde fica caracterizado o meu homicídio. Pastor, mas aí o senhor está falando de um exemplo que envolve uma pessoa como Caim, que odiava alguém que não fez nada para ela, como é o caso de Abel. Mas eu odeio uma pessoa porque ela me prejudicou muito. Na verdade, ela é o Caim. E eu sou o Abel, porque eu sou a vítima. Um pai violento, uma mãe opressora, um sócio que passou para trás e tomou tudo, um bandido que... Veja, ainda que eu e você sintamos que no caso de sermos vítimas, as coisas são diferentes, o raciocínio de João propõe que não são. Porque, do mesmo jeito, eu olho para essa pessoa que me prejudicou e identifico-a como fonte dos meus sofrimentos. É o mesmo princípio, é o mesmo ponto de partida. Eu olho para esse que um dia invadiu a minha biografia, invadiu a minha história, prejudicou-me absurdamente, me passou para trás e penso que se ele não tivesse cruzado o meu caminho e não tivesse entrado na minha história, eu seria feliz num nível que eu não sou. É o mesmo princípio, igualzinho. A questão é se ele é justo ou não do ponto de vista das ações, mas do ponto de vista do coração é a mesmíssima coisa. E o problema desse raciocínio é que ele nega duas verdades da Bíblia. A primeira, que Deus é soberano e ninguém cruzou o seu caminho sem a permissão dele. E a segunda, que Deus está no controle de tudo e ainda pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Todas as coisas. Independentemente de quem tenha passado pelo seu rumo. Se você quer amar, você precisa parar de olhar para o outro como empecilho para a sua vida, para a sua trajetória, para o seu caminho. Parar de atribuir ao outro as fontes ou as causas das suas frustrações e desgraças. E como é que a gente faz isso? João dá uma pista. Porque ele continua no versículo 16 do capítulo 3, dizendo o seguinte: Jesus deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa, pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que é que João está propondo? Que você se antecipe à semente da inveja e a arranque antes dela germinar. Como? Considerando tudo que você tem como algo que você tem a serviço do seu irmão. Ao invés de você olhar para o seu irmão como uma razão pela qual você não chega onde quer chegar, olhe para o seu irmão como a oportunidade que você tem de ser quem Deus quer que você seja. E aí você estará no seu lugar, no lugar certo, amará o seu irmão e será bênção na vida dele. Por isso que Jesus diz: orem pelos que perseguem vocês, amem os inimigos, devolvam ou retribuam o mal com o bem, e vocês vão acumular brasas vivas nas cabeças das pessoas. Porque quando eu sou livre para compartilhar o que quer que Deus tenha me dado, a minha felicidade está nisso. A inveja não encontra ocasião no meu peito.
E não há quem cruze o meu caminho que eu não reconheça como alguém a quem eu possa abençoar diante de Deus. Esse é o meu lugar no mundo e eu sou feliz assim, aleluia. Quer amar? Relabore a sua compreensão do outro. Não é alguém que impede você de chegar onde você quer, mas é alguém a quem você pode servir e abençoar. Segundo, a segunda ajuda que João nos propõe aqui, nesse texto, é uma espécie de reelaboração da nossa visão a respeito de nós mesmos. Em primeiro lugar, uma reelaboração da nossa visão a respeito do outro. Em segundo lugar, uma reelaboração da nossa visão a respeito de nós mesmos. E João começa a tratar desse tema quando ele começa a falar do coração, da vida interior, daquilo que acontece dentro de nós e não fora. Porque quando você se esforça para reelaborar a sua visão do outro, e você realmente está comprometido com o desafio de ver o outro com um novo olhar, uma das primeiras descobertas que você vai fazer é que o problema nunca foi o outro, sempre foi você e aquilo que você sempre carregou dentro de você. Veja como João nos apresenta esse problema, versículo 19. Saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. João está dizendo que o nosso coração nos condena. Que o nosso coração vira e mexe e insurge, trazendo-nos culpa, trazendo-nos tristeza, trazendo-nos uma percepção negativa a respeito de nós mesmos. A ideia de que o coração nos condena lança luz nas nossas dificuldades com o próximo, porque a verdade é que nós sempre projetamos no próximo as nossas infelicidades, porque é duro ter que reconhecer que a culpa do infortúnio normalmente é nossa. Eu odeio meu irmão porque atribuo a ele o fato de me ter sido roubado o afeto que eu deveria ter recebido dos meus pais. Mas a verdade é que eu me sinto culpado por não ter sido amado. E desenvolvi uma série de complexos de inferioridade por sentir que nunca fui digno e nem merecedor desse amor. O meu coração me condena. Eu odeio o funcionário da empresa que está sendo promovido toda hora, tendo entrado na firma depois de mim, porque é difícil lidar com o fato de que o meu coração fica dizendo toda hora para mim mesmo que eu não sou a pessoa excelente que eu gostaria de ser e não terei as oportunidades que eu gostaria de ter nessa vida. Eu odeio as autoridades, porque no fundo o meu coração me condena a respeito das opressões que eu sofri na infância e de como eu devo lutar por mim mesmo, senão eu ficarei sozinho nesse mundo e ninguém nunca se preocupará comigo e no fundo eu não tenho valor. O fato é, meus irmãos, que a gente gosta menos dos outros à medida em que gosta pouco da gente. Eu odeio meu irmão porque eu não gosto de quem eu sou. E quanto mais difícil a relação que eu travo comigo, tanto mais difícil me relacionar com quem quer que seja. Ainda mais quando alguém me prejudica, pisa no meu calo. Aí eu subo na tamanca, aí eu viro bicho, porque aí todos aqueles traumas, todas aquelas mágoas, todos aqueles ressentimentos brotam de novo dentro de mim como um vulcão em erupção, e eu estou de novo com aquela sensação de que o universo conspira contra mim e que todo mundo que passa pelo meu caminho só quer me prejudicar porque nem Deus me ama. E estão aí os autodestrutivos, acabando-se nas drogas, na prostituição, fazendo inimigos por onde passam, guardando rancor, gente que trabalha por dinheiro, mas não consegue viver em família, gente que dirige carro como se fosse um animal, xingando quem passar pelo seu caminho, fechando, desrespeitando todo mundo, porque sente que, no final das contas, o mundo é esse balaio de gato, em que é cada um por si, Deus por todos, se é que ele é por alguém. Quanto menos eu gosto da minha vida, menos eu gosto das pessoas. Mas veja como João resolve essa questão. Versículo 20. Quando o nosso coração nos condenar, lembrem-se, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Aleluia!
Deus é maior que o seu coração, Deus é maior que seus complexos, Deus é maior que seus traumas, Deus é maior que a sua história. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você já viveu, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe das suas decepções e Ele ama você. Ele é maior do que o seu coração. Aleluia! E aí no versículo 21... João eleva esse pensamento à máxima potência quando ele diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, se a descoberta de que Deus é maior que o nosso coração curar o nosso coração e nós jogarmos as culpas no lixo que é o lugar delas, veja o versículo 21 comigo. Temos confiança diante de Deus, paz, segurança, sou amado. Não preciso ter medo. E aí olha que diz o versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos. E aí você descobre que a sua vida vai mudar, meu caro. Que Deus vai começar a fazer milagres. Deixa Ele curar o seu coração hoje. E eu tenho certeza que já essa semana, novidade de vida vai se instaurar na sua história. E o seu caminho vai ser diferente. Porque, como disse Spencer Johnson, num livro bobo, pequeno, mas muito interessante, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, nada melhor até você mudar. Você muda, tudo muda. Rubem Alves disse, basta que a beleza more nos olhos, para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se o seu coração não condenar mais você, se você sair daqui hoje com o seu coração curado, uma nova confiança invadirá a sua vida e você receberá tudo que você pedir. Porque aí não é mais para provar para ninguém, não é mais para esfregar no rosto de ninguém, é para servir, é para abençoar, é para amar. Quer amar? Elabore a sua compreensão a respeito de si mesmo. E você não só amará, como será abençoado na tarefa de amar. Mas aí vem a terceira lição, para a gente terminar. Quando eu disser qual é a terceira lição, você descobrirá que a terceira é a primeira. Que, na verdade, João está trabalhando com uma pedagogia ascendente, complementar e ascendente. O primeiro ponto está dentro do segundo, o segundo ponto está dentro do terceiro. Qual é o terceiro? Reelaborar a sua visão a respeito de Jesus. Veja o versículo 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. O resumo da ópera é esse. Mas começa com a fé em Jesus e depois vira amor. O mandamento de Deus é creia e ame. Porque esse é o caminho, essa é a lógica, essa é a ordem dos fatores que altera o produto. Não dá para amar sem crer. É preciso crer. E aí vem o amor. João vai trabalhar esse tema, Jesus Cristo, de forma magistral. Quando você lê o capítulo 4, a partir do primeiro verso, numa leitura mais superficial e imediata, você fica com a sensação clara de que João mudou de assunto completamente. Examinar espíritos, quem confessa que Jesus veio em carne e assim por diante. Contudo, João não está mudando de assunto, uma vez que o assunto começa no versículo 24 do capítulo 3. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então eu creio em Cristo e amo o irmão, eu tenho uma visão diferente de mim e uma visão diferente do outro, como fruto da obra do Espírito que ele me deu. Contudo, e aí vem o capítulo 4, há Espírito e Espírito. E é preciso discernir entre os Espíritos. Porque há o Espírito de Deus, mas há o Espírito que não é de Deus. É o Espírito do anticristo. Você pode ser suscetível à ação de dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do anticristo. E é preciso que você saiba distinguir qual é qual. Como? João dá a receita. Deste modo, verso 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Por que isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar um pouquinho de história para você.
Na época em que João escreveu essa carta, estava começando um movimento no mundo greco-romano, ainda em fase embrionária, que estourou no 2º século depois de Cristo e se tornou um movimento absolutamente conhecido, cujo nome era gnosticismo. Gnosticismo vem do termo grego gnosis, que significa conhecimento. E o gnosticismo era uma radicalização da filosofia grega, especialmente platônica. O gnosticismo partia dessa dicotomia platônica entre alma e corpo e dava um veredito. A alma, ou o espírito, que seria a mesma coisa para os gnósticos, o imaterial é bom em si mesmo, mas o corpo, a matéria, o material é ruim em si mesmo. Tudo que é espírito é bom, tudo que é material é ruim. Aparentemente isso não tem grandes implicações, mas tem. Porque esse tipo de pensamento gerou na filosofia e, sobretudo, dentro da igreja, duas grandes heresias do ponto de vista da revelação. Primeira, que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Porque se ele é ruim e vai acabar, manda brasa, irmão. Detona, se prostitui, se violenta, agride, seja agredido. O corpo vai perecer mesmo. Faça dele o que você quiser. Faça bom uso do seu corpo. Tenha prazer, não tenha prazer, não se preocupe, porque importa as coisas do espírito. Então cuide do seu espírito e arrebente com o seu corpo, está tudo certo. Então o pecado invadiu a igreja e varreu a igreja. Aos Coríntios o apóstolo Paulo diz: tem no meio de vocês gente que está dormindo com a mulher do pai. Tenha paciência, vocês não entenderam nada. O corpo de vocês é templo do espírito. Mas a segunda heresia é pior do que essa. Porque a segunda heresia dizia o seguinte: se o corpo é mau e o espírito é bom, a divindade não pode participar das questões do corpo. Então Jesus Cristo não tinha corpo. O que ele tinha era uma aparência de corpo. Ele seria, como nós diríamos hoje, um holograma. As pessoas viam Jesus, mas ele não estava corporalmente ali. Ele estava de forma ilusória ali. Alguns textos do 2º século chegam a sugerir que Jesus andava na areia e não deixava pegadas, porque ele não tinha corpo. Só que essa heresia culminava invariavelmente na negação da obra de Jesus. Por quê? Porque se Jesus não tinha corpo, ele não morreu na cruz, ele fez que morreu. Ele não sofreu aqueles cravos, ele fez que sofreu. A paixão de Cristo não foi real, foi uma encenação da divindade. Cristo não padeceu, porque o espiritual não pode padecer. Padecimento é coisa do corpo, e a divindade não participa das coisas do corpo. Cristo não padeceu por ninguém. E isso é uma negação de tudo que nós cremos. Por que João estabelece essa questão como critério para distinguir se o Espírito é de Deus ou do anticristo? Por causa dos versículos 9 e 10 do capítulo 4. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então João tinha uma convicção que não pode ser anulada em hipótese alguma. Naquela cruz, Jesus provou para mim e para você a grandeza do amor de Deus por nós. Jesus padeceu sim naquela cruz em nosso lugar, sofreu sim aqueles cravos que deveriam ser nossos, entregou sim a sua vida ali para que nós pudéssemos viver por meio dele. Não há prova maior de amor do que essa. O apóstolo Paulo diz: Deus prova, Romanos capítulo 5, verso 8, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, se você quer amar, você precisa entender quem é Jesus para você. Porque você só vai amar quando você descobrir que em Cristo Deus amou você. E você não tem o direito de se sentir não amado.
E você não tem o direito de se sentir um rejeitado. E você não tem o direito de se sentir coisa nenhuma. Você não tem o direito de se sentir o pior dos piores. Você não tem o direito de jogar a sua vida na lata do lixo porque Cristo morreu por você. E segundo, você não tem o direito de não amar o seu vizinho porque em Cristo também morreu. Por isso o terceiro ponto é o primeiro. Porque começa aí. Começa com a descoberta do amor de Deus em Cristo. Com a descoberta do amor de Deus em Cristo por mim, vem a descoberta de quem eu sou. E com a descoberta de quem eu sou, vem a descoberta de quem o outro é. E todo o perdão é liberado. E toda a barreira cai por terra. E todo relacionamento se conserta. E Deus é tudo em todos. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.